Olá, meus irmãos. Teremos agora mais uma lição da nossa escola dominical. O nosso tema tem sido a evangelização, pregar a Cristo. E eu gostaria de tratar dois textos, que um está contido no Evangelho de Marcos e o outro está contido em Mateus. No Evangelho de Marcos está no capítulo 16, versos 15 e 16. Dizem assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Encontramos aqui as últimas palavras do Senhor Jesus. Ele falando à sua igreja, falando ao seu povo. E o que ele diz aqui é que todos tinham uma obrigação. Veja que aqui não temos uma sugestão do nosso Cristo. Ele não está sugerindo que a gente, onde estivermos, preguemos o Evangelho. Ele está dizendo que nós devemos pregar o Evangelho onde quer que estejamos. É claro que o resultado desta pregação não depende do pregador, não depende de nós, depende unicamente do Senhor, pela atuação do seu Espírito Santo. É por isso que ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, o Evangelho, quando ele é pregado, ele leva duas realidades: ou a salvação ou a condenação. Por isso, a nós cabe a obrigação não de converter as pessoas. Isso é assunto do Senhor Deus. Os seus eleitos ele alcançará, certamente. Os que foram destinados à perdição continuarão com seu coração endurecido. Isso que a Escritura Sagrada nos mostra. Mas nós devemos pregar o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você tem falado de Cristo? Você tem evangelizado? Nós precisamos fazer isto. É uma ordem do Senhor. Agora, não apenas isto, porque devemos fazê-lo com alegria. Porque lá em Mateus, trazendo o mesmo contexto que encontramos aqui, porém lá em Mateus há alguns detalhes a mais que precisam ser compreendidos. Ele diz assim, no capítulo 28, a partir do verso 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que coisa gloriosa! E veja que Cristo está falando aqui como homem, porque como Deus, que ele era e é, ele já certamente tinha autoridade no céu e na terra. Mas como homem, lhe foi dada esta autoridade pelo Pai, porque ele cumpriu a vontade do Pai. Como eu sempre tenho dito, Cristo alcançou esse status como homem por mérito próprio. Cristo mereceu, fez por merecer. E isso deve trazer a nós alegria, porque, afinal de contas, Cristo venceu. Ele venceu. E aí, quando Cristo menciona o fato de que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, de que isto deve suscitar ao nosso coração alegria e amor por ele, aí ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que palavra gloriosa. Cristo está dizendo: ide por todo o mundo, ou que também pode ser entendido como onde você estiver. Ele diz: fazei discípulos. Então não basta apenas pregar, mas aquelas pessoas que respondem positivamente à pregação do Evangelho e são convertidas a Cristo e agora se tornam cristãs, elas precisam de apoio, elas precisam de acompanhamento. E isso acontece também por nossa causa. O discipulado.
Então, a pregação do Evangelho, ela deve acontecer em todo e qualquer instante. Pessoas podem não se converter. Ok, isso não nos compete. Mas aqueles que se convertem tornam-se nossa responsabilidade. E não é responsabilidade só do conselho da igreja, da junta diaconal, de alguns irmãos. Não, se torna minha responsabilidade. E eu preciso, sim, discipulá-la, ensiná-la acerca da Escritura Sagrada. Veja que Cristo, ao falar da grande comissão, ele diz assim, fazer discípulo de todas as nações com o batismo. Então, essa pessoa, ela vem, ela demonstra a sua conversão. No nosso contexto, ela faz uma sala onde ela será ensinada, onde ela vai aprender mais e mais acerca do Senhor. Mas isso não deve se restringir só à sala de aula da escola dominical na nossa igreja. Você também deve se sentir responsável. Você tem que estar junto, animando, consolando, aprofundando acerca da Escritura Sagrada, passando aquilo que você já sabe, que é tão simples para você, mas que para ela é novidade. Devemos fazer isto. Por isso que Cristo fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ela tem que aprender. Quando Cristo fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É isso que Cristo fala. Então, esta pessoa, ela deve aprender de Cristo. E isto é o quê? Responsabilidade nossa. Nós, como crentes. E aí Cristo encerra dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Cristo está conosco. E essa promessa do Senhor de estar conosco não diz respeito apenas ao apoio, à força, à proteção que temos da parte do Senhor, de Cristo em nossa vida, mas também diz respeito a quê? Diz respeito a que nós somos pregoeiros da verdade. Nós somos os lábios de Cristo pregando o Evangelho. Lá no Evangelho de Marcos, Cristo diz com toda clareza: eu vim para este mundo para pregar o Evangelho. Portanto, quando nós pregamos, nós estamos aqui sendo boca de Cristo, como os profetas. Claro, não na mesma autoridade, porque esses profetas do Velho Testamento, assim como os apóstolos, eles tinham revelação direta de Deus. Não é o nosso caso. Nós já temos toda a revelação de Deus na Escritura Sagrada. Mas o que significa, então, o fato de que Cristo está conosco? É porque nós, pela atuação do seu Espírito Santo, quando pregamos o Evangelho já contido nas Escrituras, é Cristo falando por nosso intermédio. E isto, irmãos, é algo que deve trazer em nós uma alegria profunda. O problema é que nós não nos alegramos mais em falar acerca de Cristo, em falar da sua vitória gloriosa, em falar do seu poder, do seu senhorio, do fato de que agora o pecador penitente e arrependido, ele tem sim a oportunidade de ter comunhão com Deus, comunhão íntima, se tornar filho, estar ali nas fileiras daqueles que glorificam o seu santo nome. Pare para pensar. Quando você prega o Evangelho, no íntimo do seu coração, o seu desejo é que aquelas pessoas, elas se convertam. E se convertam em que sentido? Rendendo-se aos pés do Senhor. E eu devo ter esse sentimento, ou seja, fazer de tudo para que ela entenda a pregação do Evangelho e para que ela, quem sabe, pela atuação soberana do Senhor, venha a se converter, fazer com que aquela vida depravada, que afrontava, que indignava o Senhor, levando-o à ira, inclusive essa pessoa afronta também ao próprio Cristo, agora esta pessoa se torne um adorador, se torne alguém que louva, alguém que ama a Cristo, ama a Deus.
uma pessoa que, movida pelo Espírito Santo, se torna um canal da bênção de Deus para pessoas aqui na terra. Portanto, toda a glória é de Cristo. Quando eu vou a um lugar e ali eu prego o Evangelho, estou fincando a bandeira do Senhor naquele lugar. Agora veja que, voltando para Marcos, e ao mesmo tempo olhando aqui para Mateus, ele diz assim, Mateus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E Marcos, ele, ao tratar do mesmo assunto, ele diz assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O campo é o mundo. Não é somente o lugar onde eu estou, mas o mundo todo. É por isso que nós, como igreja, nós precisamos estar em oração para que o Senhor levante também evangelistas, para que saiam aí pelos interiores, que sejam plantadores de igreja, mas não apenas no interior do nosso estado, mas também a outros povos indígenas, quilombola, a outras nações, a outros continentes. Sabe, irmãos, o fato de não termos na nossa igreja pessoas que se levantam para ir ao seminário, para se tornar futuramente um pregador do Evangelho de Cristo e que se proponha a ir a outros lugares, isso deve nos incomodar. Alguma coisa precisa ser feita. Não significa dizer que estas pessoas elas se levantarão pelo nosso trabalho. Não, Senhor Deus é soberano, mas isso deve nos impulsionar à oração, a orarmos e pedirmos: Senhor, ajuda. Faz com que a nossa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja evangelista, uma igreja que esteja envolvida na proclamação do Evangelho. Então, ao aplicarmos o que Cristo diz aqui, há vários fatores a serem considerados. O primeiro é que eu devo pregar o Evangelho onde quer que eu esteja. Ah, meu querido, por que Deus te colocou lá naquele lugar de trabalho? Por que Deus te colocou lá naquela escola? Por que Deus te colocou lá naquele bairro? Para que você pregue o Evangelho. Estão lembrados da lição da escola dominical domingo passado que tivemos aqui? Quando Pedro, ele diz com toda clareza: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se o Senhor Deus te colocou lá naquele escritório, te colocou lá atrás daquele balcão, atrás daquele volante, lá naquele lugar de trabalho, te colocou na escola, meu amado, Ele também fez isso para que você seja testemunha de Cristo, para que as pessoas conheçam a Cristo, e não somente pelo seu comportamento, que também é importante, mas também pela sua pregação, pelo seu falar. É isso que devemos considerar. Nós devemos pregar a Cristo onde quer que estejamos e devemos orar para que o Senhor levante no nosso meio pastores, missionários e evangelistas, que olhemos para a nossa igreja e vejamos isto para a glória de Cristo. Então, se isso não tem acontecido na nossa igreja, isso deve nos incomodar. Porque a glória de Cristo, meus amados, não se manifesta em nós apenas no momento do culto solene, no momento da nossa devocional, no momento do culto doméstico, no momento em que eu tenho consciência de que no trabalho devo glorificar o nome de Cristo. Não somente nisto, isto também, mas não somente nisto, mas também quando nós evangelizamos, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para que Ele nos envie para outros lugares, para que preguemos o Evangelho.
Será que na nossa igreja não existem jovens, adolescentes, crianças, adultos e até idosos? Qual é o problema de um idoso se colocar diante do conselho da igreja e dizer assim: olha, eu quero, estou aposentado, eu quero ser enviado como missionário? Qual é o problema? Nenhum. Nenhum. Os idosos, assim como as crianças, adolescentes, jovens, adultos, são todos muito bem-vindos. É claro que no caso das crianças e adolescentes, tem que aguardar, né? Tem que esperar um tempo para que ele atinja a maturidade, para que ele se torne um adulto, né, maior de idade e tenha a responsabilidade sobre si mesmo e a autonomia necessária para isto. Claro, mas os adultos, incluindo os idosos, você que é idoso, não se esconda atrás da sua idade. Ora, com quantos anos Abraão foi chamado pelo Senhor para uma obra tão gloriosa? Pense nisto. Portanto, todos, não há aqui nenhum processo seletivo. Ah, não. Se for idoso, não dá, mesmo que tenha chamado para o ministério evangelístico ou o ministério missionário, não dá. Não. Sabe, amados, nós temos tantos exemplos aqui na nossa igreja. Nós temos um casal, ele foi membro e presbítero, inclusive, da nossa igreja. Chama-se José Wilton. Fez carreira no Banco do Brasil. Se aposentou. Aí, ok, né? Se aposentou e agora? Agora ele deve estar desfrutando aí. Ele depois se mudou para o Nordeste, durante muito tempo trabalhou lá no Banco do Brasil, unido à sua esposa, a irmã Zenilde. Agora deve estar curtindo aí, não é? Sua aposentadoria. Não. Com a idade que ele tem, aposentado, ele se colocou à disposição da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da nossa denominação. E agora sabe onde ele está? Na Colômbia. Na Colômbia. Aposentado. Ele e sua esposa. Portanto, devemos orar, irmãos, para que mais e mais pessoas sejam levantadas para cumprir a ordem de Cristo. Então, nós cumprimos e devemos cumprir no nosso lugar de trabalho, escola, onde quer que estejamos, e devemos também orar para que o Senhor levante mais e mais pessoas para que preguem o Evangelho. Como eu disse para vocês, eu poderia passar aqui horas trazendo exemplos de pessoas que, já com a idade avançada, se colocaram diante do Senhor com coragem para o ministério missionário. Mas veja, não são só os idosos, não. Você também, que é adulto, quem sabe você não sente no seu coração uma chama ardente, mas não tem a coragem necessária para dizer: sim, Senhor, envia-me, confio em Ti. Você que é jovem, está se preparando na sua carreira, talvez falte-lhe coragem. Você que é adolescente, você criança, não resista, mas coloque-se nas mãos do Senhor, lembrando que tudo é para a glória de Cristo. Porque este Cristo, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. É isso que ele está dizendo. E ele, inclusive, menciona, como nós vimos lá em Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso me faz lembrar Josué 1,9. Sabe o que diz lá?
Diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você, nesse contexto, tem que abrir mão de uma carreira profissional, de uma vida mais confortável, mais segura, entre aspas, não tema. O Senhor está com você. E há tantos profissionais que podem ser utilizados pelo Senhor, profissionais na área da saúde, profissionais na área de construção, profissionais na área de ensino. Irmãos, como estas pessoas podem ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho em todos os lugares do mundo. E para aqueles que permanecem onde estão, que sejam também pregadores do Evangelho. E é claro que, embora o nosso coração manifeste desejo ardente e profundo para que muitas e muitas pessoas se convertam, para que o nome de Cristo seja glorificado na vida, no coração e nos lábios destas pessoas, mas também devemos permanecer tranquilos, porque a nós cabe a pregação. A conversão ou não cabe ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que, de fato, o Senhor venha mover o nosso coração. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, ó Deus, move a nossa igreja para que preguemos o Evangelho, para que, ó Senhor, homens e mulheres de todas as idades sejam levantados para pregar o Evangelho em outros lugares, em outras nações, a outros povos. Ó Deus, nos ajuda, ó Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Toma conta, meu Pai, da nossa igreja e levanta pessoas para pregarem o Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, que Deus nos abençoe.